Bom, conselheiros, boa tarde a todos. Dando continuidade à sessão da tarde do dia 2 de setembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vamos agora iniciar o processo de número 45, Jurerê Empreendimentos Imobiliários, interessado em a Fazenda Nacional, de relatoria da conselheira Edeli. Eu peço, então, tem patrono presente, peço, então, que Tainá conduza o patrono, por favor, à nossa sala de sessões. Tá ok, doutora, farei a convocação. Obrigada. Item 45 da pauta, doutora Camila, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem arquivada no chat. Doutora, boa tarde, seja bem-vindo à nossa sessão. Doutora Edeli, por favor, pode iniciar a sua relatoria. Peço que só desligue o microfone, ok? Por favor, doutora. Desligar seu microfone. Ah, já está desligado? Ah, tá, não enxerguei. Tá bom, obrigada. Por favor, doutora Edeli, ok. Recurso especial da contribuinte, faz acordo 1001-000-718, que negou provimento a recurso voluntário. Aqui é a ementa inicial, que foi alterada depois em embargos. O litígio é por não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo para utilização de pagamento indevido de estimativa de RPJ, cujo DARF não foi localizado na base de dados da Receita. A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade, o colegiado da COL negou provimento ao recurso, rejeitando a alegação da contribuinte de que o indébito se referia a saldo negativo de RPJ para o ano calendário 2001, dado que a Perdecomp constitui. Isso, o colegiado negou provimento sob a justificativa de que a Perdecomp constitui confissão de dívida e, no caso da recorrente, deveria ter sido objeto de retificação. Cientificado, a contribuinte opôs o embargo de declaração por contradição entre o fundamento do acórdão e a ementa. O colégio da COL proferiu um novo acórdão, acolhendo os embargos sem efeitos infringentes, porque na ementa deve constar que a Perdecomp constitui confissão de dívida e não como constou que seria a DCTF que constitui confissão de dívida. O contribuinte apresentou recurso especial, arguindo aí a alegação conhecida, né, quanto à possibilidade de retificação do direito creditório. Em síntese aqui, esse parágrafo da admissibilidade sintetiza bem: o acórdão recorrido decidiu que o valor declarado em Perdecomp só pode ser alterado por sua retificação. Como a retificação não foi realizada, o valor constante na declaração incorreta não pode ser modificado. Já o paradigma como visto admitiu a mudança na origem do crédito invocado, atribuindo a unidade de origem da receita a análise quanto à sua liquidez e certeza. A conclusão do voto condutor do paradigma corrobora esse entendimento aí transcrito. A contribuinte argue que a matéria foi suscitada, demonstra o dissídio e se refere ao parecer normativo 8/2014, quanto à busca da verdade material, correção e superação do equívoco, reafirma o erro no preenchimento da DECOMP, que não seria pagamento indevido, mas sim saldo negativo, do ano calendário 2001, reitera que não era possível retificar a DECOMP, apresentada depois da emissão do despacho decisório de não homologação, invoca o parecer, e as argumentações de praxe em favor dessa possibilidade de correção de equívocos. A PGFN apresentou contrarrazões, onde afirma o descabimento do recurso para reexame de matéria fática probatória, defende a manutenção do acórdão recorrido, com base na IN 1717, diz que a Perdecomp constitui confissão de dívida, e deve prevalecer o que nela confessado, se reporta o parecer 2/2015, e vai pedir a manutenção do acórdão recorrido. Em breves linhas, esse é o litígio. Ok, doutora, estou zerada aqui com o cronômetro, tá? Vou iniciar, a senhora fica à vontade, a senhora tem 15 minutos. Ilustríssima conselheira presidente, conselheira relatora, demais conselheiros, é um prazer estar aqui de volta. E eu queria, na verdade, eu vou resumir, porque a matéria é simples, e não tem nada de conteúdo probatório, fático probatório. A questão é uma tese, tá, que foi posta no nosso recurso especial, e que a jurisprudência corriqueira do CARF é diametralmente oposta
ao que vem sendo julgado, tanto nas turmas ordinárias quanto nas turmas extraordinárias. Esse é um caso que vem, né, doutora Lely, das turmas extraordinárias. Muito bem, o que acontece? A tese aqui pode ser resumida, né, no sentido de que é necessário ou não a retificação da DECOMP quando o contribuinte apresenta a declaração com um erro de fato, né, que é um erro, ele apontou como crédito dele um IRPJ pago a maior ou indevidamente, quando, na verdade, e isso não é contestado no processo, porque não chegou a ser analisada a questão da prova, né? O que o contribuinte trouxe foi, olha, o meu crédito é decorrente de um saldo negativo que eu tive em 2001. Eu errei quando eu retifiquei, quando eu apresentei a DECOMP, porque eu indiquei que era pagamento a maior. Não é. Foi um erro meu, de fato, e estou retificando, eu estou aqui informando em manifestação de inconformidade esse equívoco de fato. A DRJ entendeu que ela não poderia analisar essa questão, porque eu teria que apresentar uma nova DECOMP, ou retificar a minha DECOMP que foi apresentada, porque aí seria supressão de instância, inclusive menciona isso no voto dela, no acórdão da delegacia. Quando chega aqui no CARF, existe essa questão também posta novamente, essa tese é posta novamente, e aí nós entramos com o recurso de divergência que foi conhecido, e o precedente que foi utilizado, tá, inclusive nos memoriais que nós apresentamos para os senhores, foi do conselheiro Fernando Brasil, presente aqui, né, feliz em vê-lo aqui também. E nesse precedente, o doutor Fernando Brasil, num caso absolutamente idêntico ao presente, em que a contribuinte apresentou a DECOMP, indicou que foi pagamento a maior de RPJ, tá? O crédito é decorrente disso, e em manifestação de conformidade informou e comprovou que, na verdade, se tratava de saldo negativo que foi apurado em anos anteriores. O doutor Fernando Brasil, valendo-se, inclusive, de um parecer normativo da COSIT número 8 de 2014, ele conclui, num sentido diametralmente oposto ao acordo recorrido, no sentido de que, se é erro de fato, e foi apresentado documentos ali para comprovar esse erro de fato, então não há que se falar, né, em retificação da DECOMP. Tá? A delegacia poderia ter analisado esse crédito. Muito bem. Dentro dessa linha de entendimento, né, que inclusive está com o próprio voto do Acórdão Paradigma, embasado em entendimento já pacificado dentro da Receita Federal, né, que é o parecer normativo COSIT número 8, existem também diversos precedentes. E no memorial, eu citei um outro precedente do Dr. Abel, tá? Foi julgado no ano passado, acho que foi em março do ano passado, no mesmíssimo sentido e na mesmíssima situação fática. Então, não há como negar a questão da divergência, e não estou falando aqui, porque não chegamos ainda nesse processo, a analisar o conteúdo fático probatório, tá? Em falar em prova. Eu estou falando aqui exclusivamente da tese jurídica, tá? Além disso, e aí por que eu estou aqui sustentando? Porque os senhores estão carecas de saber e conhecer essa matéria. Estou aqui sustentando porque nós temos uma situação fática, neste caso, que é muito interessante, porque esse processo foi realmente julgado, tivemos esse resultado, né, no sentido de não ser possível, ter que ser retificado a DECOMP, e num caso paralelo a esse, com outra DECOMP da mesma empresa, no mesmo ano, 2004, que foi apresentado com o mesmo erro, informando CSL, tá? No caso ali era saldo de CSL, no ano de 2001. O próprio CARF, a turma extraordinária do CARF, concluiu de uma forma completamente diferente, dizendo que era possível, sim, tá? A análise do crédito, tá? Independente da retificação da DECOMP, e determinou o retorno para analisar, aí sim, o crédito a que a contribuinte teria direito. O acórdão está citado nos memoriais, ao final, é o acórdão 1003-001-381, da mesma empresa, os mesmos fatos, conclusões completamente diferentes. Então, por essas razões, o contribuinte vem aqui pedir o provimento do recurso dele para que não haja esse tipo de conflito, até porque os senhores já conhecem a matéria mais do que qualquer um, e podem realmente
concluir que num caso de erro de fato, não há razão sob pena de violação aos princípios de vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, e levantar uma questão formal dessa forma para impedir que o contribuinte tenha acesso a esse crédito. Então, por essas razões, nós pedimos aqui da tribuna virtual o provimento do nosso recurso e com a determinação do retorno, para que se analisem as provas, efetivamente, do direito ao crédito que nós estamos pleiteando desde o início. Obrigada. Ok, relatora, pode dar seguimento. Com razão a patrona, né, esse tipo de circunstância, esses casos são recorrentes aqui na Câmara Superior. Só para ficar claro, só vou colocar a situação fática específica. O contribuinte apresentou o DECOMP 27/2/2004, informando como origem... inicialmente na admissibilidade, a PGFN afirma descabimento por reexame de matéria fática probatória, contudo, diversamente do que afirma a Fazenda, o julgamento não depende de verificação e análise de fatos e documentos juntados aos autos, porque o dissídio se localiza na interpretação da legislação que disciplina a retificação de informações prestadas em DECOMP, da qual decorreu a negativa pelo colegiado de apreciação de provas de direito creditório pelo sujeito passivo. Assim, se reformada essa premissa, os autos deverão ser restituídos para o exame desses documentos, sem revolvimento fático dessa instância especial, e por isso entendo validamente demonstrado o litígio, e conheço com base nos fundamentos de razão que eu mesma apresentei no exame de admissibilidade. Alguma ressalva com relação ao conhecimento? Então, vamos em frente, doutora Edeli. Então, no mérito, DECOMP de 27 de fevereiro de 2004, informando como origem crédito de recolhimento de RPJ ocorrido em 2001, período de apuração 31 de janeiro de 2001, mas com data de arrecadação 27/2/2004, destinando-se à liquidação de estimativa de RPJ de 27/2/2004. Está bem evidente aqui que tem um erro, né? Em manifestação de conformidade, alegou que o crédito era decorrente da apuração de prejuízo fiscal no IRPJ de 2001. A autoridade julgadora concluiu que a compensação não poderia mesmo ser homologada por inexistir o crédito informado, e em recurso voluntário ele trouxe documentos para demonstrar que recolheu o IRPJ em 2001 e que ao final apurou prejuízo fiscal, juntou a DIPJ e demonstrações contábeis. Em embargos, apontou a omissão acerca da apreciação desses documentos, mas o recurso foi rejeitado, deixando claro que, porque não houve retificação da DECOMP antes da não homologação. Assim, ao manifestar sua inconformidade, o contribuinte justificou a indicação como origem do crédito de um DARF não localizado, esclarecendo que o débito decorrer de apuração de prejuízo fiscal em 2001, declarando improcedente sua defesa, acrescentou recurso voluntário às provas da apuração do indébito de 2001, mas o colegiado ao qual deixou de apreciá-la sob a premissa de que deveria prevalecer a informação consignada em DECOMP, dado seu caráter de confissão de dívida e a inexistência de sua retificação. E aí, o meu voto de praxe, né, a possibilidade de correção de inexatidões materiais, afirmada por essa Câmara Superior desde 2016, aí nos votos citados. Transcrevo o voto da conselheira Adriana, do ex-conselheiro Rafael, em 2017, e lá para baixo vi que tem um erro aqui no parágrafo. Na verdade, o caso é o mesmo dos precedentes, em que se confunde em débito de estimativa com saldo negativo do mesmo ano calendário. Vou corrigir esse parágrafo aqui, que devo ter puxado de um caso anterior e não fiz a correção. De toda sorte, as características do DARF informado como origem do indébito evidenciam que não houve mudança do direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo apurado em 2001, afirmada desde a primeira manifestação da contribuinte, ainda que inicialmente desacompanhada de provas. O DARF indicado como origem do crédito demonstrado, a folha 247, somente não foi localizado na análise eletrônica da DECOMP, porque a contribuinte indicou como data de arrecadação 27/2/2004, possivelmente confundindo-a com a do débito que pretendia liquidar por compensação. Observe-se apenas que a contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e provido, admitindo-se a retificação e analisado o crédito oriundo de saldo negativo apurado no ano 2001. E diante da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise, descabe provê-la integralmente, porque referida análise não é possível nessa instância especial de solução de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade de retificação formal da DECOMP para a superação da inexatidão material cometida no preenchimento, do que decorre também a reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora em primeira instância
pautada na inexistência do pagamento indevido apontado em decômpito e reconhecido pela contribuinte manifestação de conformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação, segundo os seus reais contornos indicados pela contribuinte. Então, só porque eu não consigo precisar pelo pedido dela, se ela está pedindo análise pelo contencioso ou pela DRF, eu vou dar provimento parcial para reformar o acordo recolhido e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação das compensações como vinculadas a saldo negativo de RPJ de 2001. Acredito que atendo, mas em razão da imprecisão, eu acho mais adequado dar provimento parcial. Conheço do provimento parcial. Ok, conselheira Lívia, como vota? Tem uma... já pediu a palavra, ok. No caso, mês passado, no caso da Gênesis, a gente determinou o retorno à DRJ, numa ocasião bem semelhante. Só queria entender por que aqui a gente está determinando a DRF. Porque eu entendi que a gente não ia anular o despacho decisório, ia só reformar a razão da negativa. Porque se eu determinar o retorno à DRF, eu estaria anulando o despacho decisório, mandando ela proferir novo. Isso pode ter repercussões para fins, enfim, pode ser interpretado como uma anulação, e aí pode ter repercussões para fins, por exemplo, de prescrição, decadência. Enfim, só queria entender esse ponto. Não sei se a doutora Edeli vai explicar, porque é a relatora, mas só a questão de fato aqui, com relação a esse procedimento, como eu acho que em alguma sessão nossa presencial eu já comentei essa questão acerca do retorno à DRJ. O retorno à DRJ, ele pode acontecer, por exemplo, quando a unidade de origem já apreciou aquela prova, já apreciou aquela situação, e aí a DRJ é que, de alguma maneira, indefere sem apreciar, sem fazer juízo de valor acerca daquela situação. A unidade de origem, no caso até eu uso o parecer 2 de 2016, porque a unidade de origem, o parecer COSIT 2 de 2016, ele fala exatamente isso. Quando você precisa fazer o exame de mérito, você começa lá da ponta, porque a DRJ, ela justamente vai mandar para a unidade de origem. Quando a gente recebia esses processos na DRJ, a gente não decidia na DRJ, porque eles precisam, se você não tem nenhuma situação em abordagem em relação a essa situação de prova, de questões que têm que ser abordadas no início da solicitação do pedido da interessada, aí a DRJ usa o parecer 2 de 2016 para remeter à unidade de origem. Isso eu cheguei a explicar lá atrás, numa época que a gente não estava em sessão presencial. Mas eu posso abrir o debate aos colegas e a gente pode suscitar o retorno à DRJ, mas eu não concordo, já vou adiantando. Pode falar, conselheira Lívia. A minha pergunta é bem específica e bem processual. O fato de mandar a DRF pode ser interpretado como, não estou dizendo que mas pode ser interpretado como uma anulação da decisão da DRF. E a DRF estaria proferindo o despacho decisório sobre aquele crédito somente hoje. O que pode ser depois de 5 anos? Não estou falando que é o caso, estou falando que pode ser. Então, mandar a DRF pode ter uma consequência que não é a consequência que a gente está dizendo que mas pode ser interpretada como isso, entendeu? Até judicialmente, não estou falando aqui pelo caso, estou falando que judicialmente o contribuinte pode chegar e falar assim, olha, mandou de volta para a DRF para analisar tudo de novo, então anulou aquele despacho decisório. Então, na verdade, agora não pode proferir outro, porque já passou o prazo. Enfim, não estou falando que é o caso, não sei, não analisei especificamente as datas aqui. Só estou falando procedimentalmente a minha dúvida, entendeu? Só, assim, eu acho que pode ser interpretado como, e por mais que a gente entenda que não, mas, enfim, acho que, entendo que retornar para a DRJ pode significar que a DRJ faça diligência, mas eu estou tentando dizer a linha processual de começar tudo de novo e o que isso pode significar. Eu entendo a sua ponderação, vou passar para o Fernando Predeli, só que a nulidade precisa ser decretada, né? E no caso não houve decretação de nulidade. Então, por favor, conselheira Edeli, pode falar, depois eu passo ao conselheiro Fernando.
Eu até vi que o Gênesis inicialmente estava DRF e depois o julgamento foi DRJ. O que eu já tive julgamentos, inclusive divergi da Andrea, né, em julgamentos desse tipo, quando eu devolver para DRF para DRJ. O que está diferente nesse caso aqui é que ele não trouxe a prova do direito na manifestação de inconformidade. Então, a DRJ não se recusou a analisar prova para que eu restituísse o processo para lá para analisar, para que essas provas fossem analisadas. A DRJ negou o pedido dele de análise do direito creditório como saldo negativo. Então, essa premissa que eu estou reformando, e como essa análise não seria feita pela DRJ, como o pedido dele é que fosse analisado como saldo negativo, e a consequência disso seria retornar para a DRF para essa análise, então eu já refaço a premissa da DRJ e levo para a DRF. O Gênesis era em débito de estimativa mesmo, né? A discussão era em débito de estimativa. Aqui é conversão de estimativa para saldo negativo. Então, me parece, né? Eu não me lembro de quais foram as discussões do Gênesis para a gente mudar de DRF para DRJ, tá? Mas eu acho que nesse caso aqui, o que é determinante para mim é não ter vindo provas, a discussão está sendo só jurídica quanto à retificação. Só um minuto dele, alguém caiu. Só um minuto. Gente, ele deve ter apertado algum botão errado. Só um minuto, conselheiro Fernando, já vou lhe passar a palavra. Provavelmente ele levantar a mão e caiu, porque... Pode ser. Não, mas a mão é do lado esquerdo. Ah, voltou. Voltou, doutor Caio. Ok. Doutor Fernando. Doutor Idelê, a senhora terminou? Não, só fechando. Então, como não teve prova de manifestação de inconformidade, a discussão está sendo só quanto à análise do crédito sob outro formato, eu estou restituindo para a DRF. Ok. Doutor Fernando, pode falar. Pelo menos lá na turma, né, 1301, a gente tem adotado um procedimento parecido com esse que a conselheira Edeli comentou, que o presidente também comentou, né? Se a DRJ se recusa a analisar alguma prova, a gente determina o retorno para a DRJ. Se essa prova apareceu depois, ou havia um óbice que desde o início foi oferecido pela unidade de origem, a gente determina o retorno para a unidade de origem. A gente tem tomado cuidado para não falar em nulidade, porque se a gente falar em nulidade, certamente vai voltar para a unidade de origem e deve ter uma homologação tácita. A gente tem usado uma expressão lá para que a unidade de origem profira um despacho decisório complementar. A gente tem usado essa expressão para deixar até bem claro que não é para simplesmente ignorar o anterior, mas é um despacho decisório complementar. Inclusive, já voltou no mês retrasado questionando isso de homologação tácita. Tem um voto muito bom do Ricardo sobre esse tema, dizendo por que não teria nessa hipótese. Mas é uma coisa que provavelmente vai começar a aparecer, mais ou menos nesse sentido que a conselheira Lívia comentou, de voltar e já ter sido 5 anos da apresentação da DECOM, tá ok? Eu já vou passar a palavra para a conselheira Edeli, mas justamente esse parecer 2 da COSIT de 2016 traz todas essas situações. Então, por isso que eu coloco nos meus acordos, eu costumo colocar o parecer 2 de 2016 da COSIT. Ele é oriundo do 8 de 2014 e depois ele virou o 2 de 2016. Pois não, conselheira Edeli? Só que, complementando a preocupação do Fernando, da Lívia, né, desde a primeira decisão que eu fiz do indébito de estimativa, lá antes da súmula 84, no caso Telemar, né, desde lá eu venho explicando que não há nulidade, que o débito compensado vai ficar com exigibilidade suspensa enquanto não proferida nova decisão. Quem caiu agora? A patrona. Acho que foi a patrona. Vamos aguardar. Tainá? Voto, Fernando. Fácil, assim? Você está com ele aberto, por acaso?
Tenho, acho que eu tenho, porque ele era até um paradigma de repetitivo que eu assinei essa semana. Se quiser, eu recupero. Tá? Sim. Passo sim. Vamos aguardar. Tainá, você sabe o que pode ter acontecido? Não, né? Oi, doutora. O que pode ter acontecido com a patrona? Provavelmente a conexão dela caiu, doutora. Tá bom, então vamos aguardar. Vou dar 5 minutos. Tá ok. Doutora Andréia, a conexão dela caiu mesmo, ela já tá voltando, tá? Ah, ok. Obrigada, Tainá. Perdão, caiu a conexão aqui. Oi, tá bom. Quem é que estava falando mesmo, doutor Fernando? A doutora Edeli? Ok. Eu só estava ponderando que eu tive essa preocupação desde o primeiro voto que eu proferi de retorno, e ainda assim, depois do segundo despacho feito, a arguição de homologação tácita, dizendo que, embora não expressa implícita a nulidade, ela vem. Então, a gente não resolve dessa forma, mas eu não me oponho a colocar o acréscimo das ponderações do Fernando. Acho que não prejudica em nada, que só ajuda. Ok, eu vou então prosseguir na votação, né? Doutora Lívia, como vota? Agradeço os esclarecimentos enriquecedores com a relatora. Ok, conselheira Viviane, como vota? Acompanha a relatora, já votamos nesse sentido também. A relatora. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora. Perfeito. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Na 1201 também, a mesma providência que a gente sempre adotou, acompanha a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, presidente. Ok, eu vou votar com a relatora pelas conclusões, tá, Edeli? Que eu costumo usar o parecer, eu acho que ele é bem elucidativo e parabenizo pelo voto, pelos precedentes da Câmara Superior, entendimentos desse egrégio tribunal, mas eu costumo sempre colocar também a decisão da Receita Federal em relação a essas questões procedimentais, né? Que eu entendo que são importantes também. Não vou fazer declaração de voto, mas só estou deixando claro por que eu estou votando pelas conclusões, ok? Então, doutora, foi um prazer, uma satisfação. Um prazer, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tainá, temos o 47, eu vou apregoar, tá? Continuamos com a doutora Edeli. Desculpa, é 46. Processo número 46, recorrente Fazenda Nacional, interessado Itaú Vida e Previdência, de relatoria da conselheira Edeli. O patrono está presente, por favor. Pode chamá-la. Ok, doutora, falei a convocação. Ok. Item 46 da pauta, doutora Ana Paula, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá, conselheira Edeli, só está com a palavra. Matéria nova nesse colegiado e para mim também. Recurso especial da Procuradoria, acórdão contra o acórdão 12.01001.851, que deu provimento ao recurso voluntário, atualização pela taxa Selic de saldo negativo do ano calendário 96. Então, foram não homologadas as compensações declaradas com saldo negativo apurado no calendário 96, constituído por estimativas pagas com os benefícios do MP 38 de 2002. A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu a manifestação de conformidade, o julgamento do recurso voluntário foi inicialmente convertido em diligência,
Na sequência, o colegiado após deu provimento a recurso voluntário. A PFN opôs embargos que tiveram seguimento e exame de admissibilidade, mas foram rejeitados no acórdão 201-002-322. A Procuradoria apresentou recurso especial que não foi admitido, mas em agravo ele foi acolhido, quanto à interpretação a ser dada ao artigo 39, parágrafo 4º da 9250, que versa sobre a incidência da taxa Selic. Afirmou-se no exame de admissibilidade que não haveria similitude fática com o acórdão 11.02.00045, mas no exame de admissibilidade se conclui que, tanto no caso do acórdão recorrido quanto no caso do paradigma, estimativas mensais que estavam com exigibilidade suspensa por força de medidas judiciais foram pagas no regime de anistia previsto no MP 38, sendo que a diferença entre o total das estimativas mensais pagas e do tributo ao final do ano foi utilizado como crédito em decompte, mas não foram homologadas. E tanto no recorrido quanto no paradigma se reconheceu que se estava diante de saldo negativo passivo de compensação, reconhecendo-se o direito creditório. Até esse ponto, tudo bem, os acordos convergem. Os acordos divergem quanto à atualização monetária do crédito, decidindo-se no acordo recorrido que o marco inicial é janeiro do ano seguinte ao ano calendário, em que se formou o saldo negativo, ao passo que no paradigma se entendeu que é na data do efetivo pagamento maior. Então, essa a discussão foi admitida em agravo, despacho extenso aqui transcrito. A Procuradoria argumenta que os juros deverão incidir do efetivo pagamento maior, caracterizado pelo recolhimento das estimativas no âmbito do programa de anistia, em consonância com o entendimento firmado pela fiscalização nestes autos. E aí invoca os dispositivos legais, pede que prevaleça a conclusão do acórdão recorrido. A contribuinte apresentou contra-razões, nas quais afirma a inexistência de similitude fática, vez que o paradigma não tratou de indébito saldo negativo, mas sim de pagamento indevido ao maior, além da discussão central ser se o contribuinte teria direito à devolução do pagamento indevido ao maior por ser a anistia com função de dívida irretratável. Em consequência, o paradigma abordou a matéria em questão apenas em um único parágrafo, sendo este o dispositivo da decisão. Observa que na análise do agravo foi reconhecida a inexistência de similitude, bem como que não há nenhuma menção no paradigma da interpretação divergente do 36, parágrafo 4 do 9250, conclui que são situações fáticas diversas e argumenta que, se conhecido o recurso, deve ser observado que os pagamentos promovidos com benefício da MP 38 geraram saldo negativo em 96 e sobre esse crédito devem incidir juros a partir de 97, indica julgado desse conselho em amparo ao seu entendimento, e expõe outros aspectos de direito creditório analisado. No acordo recorrido que não merece reparos, pede que seja negado total seguimento ao recurso voluntário. É o relatório. Ok, doutora, vou marcar seu tempo aqui, a senhora pode iniciar agora. Boa tarde, senhores conselheiros. Como bem relatado, a gente está diante de um agravo apresentado em face de um despacho de admissibilidade que negou o segmento ao recurso da PGFN. Então, como a doutora Edeli pontuou, a matéria que deu seguimento foi a interpretação a ser dada ao artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250, que versa sobre a incidência da Selic, da taxa de juros Selic. Isso porque, no presente caso, estamos diante de uma estimativa de imposto de renda de 96 que eu paguei em anistia em 2002 e que gerou um saldo negativo que eu compensei posteriormente. Né? Tivemos uma diligência nesse processo que convalidou esse saldo negativo e disse que eu não aproveitei em anos posteriores, e a diligência só se limitou a questionar o momento da atualização do saldo negativo, se a partir do mês seguinte, subsequente, ou se a partir do pagamento, né, no caso do pagamento em anistia. Já nos acórdãos paradigmas, o caso foi diferente. Nos acórdãos paradigmas, vou pedir licença aqui para ler um trechinho do despacho de admissibilidade. Enfrentou-se a situação fática distinta em que o direito creditório pleiteado foi reconhecido com base em fundamento de inexistência de pagamento indevido ao maior. E no presente caso, nós tivemos parcelas devidas e efetivamente pagas, ainda que extemporaneamente, mas pagas. Né? Então, restou consignado na ementa do acórdão recorrido que
deve ter por base a data da apuração do saldo negativo, enquanto nos paradigmas ficou evidentemente destacado lá que, sobre os pagamentos caracterizados como indevido, incidem juros a partir do efetivo pagamento. Então, são situações distintas que deram origem a decisões diferentes do período da correção. E, portanto, aqui estaria ausente a similitude fática. Mas não bastasse isso, eu vou pedir licença também para trazer aqui 2 outros pontos que foram apresentados no espaço de admissibilidade, que são a falta de autonomia da matéria discutida, porque, naquele caso, o próprio título da divergência prova que a matéria não é matéria autônoma do paradigma, né? É um reflexo da principal. Então, a atualização lá era reflexo da matéria principal. E, no presente caso aqui, o que subiu foi somente o artigo 39 da 9250 como uma matéria autônoma. Então, é outro fundamento para não conhecer aí do recurso especial. E, por fim, a convergência entre os julgados, como bem destacado pelo despacho de admissibilidade, porque, uma vez que o saldo negativo apurado pôde ser compensado nos meses subsequentes, a diferença maior do saldo negativo decorre de pagamento de estimativas no âmbito da anistia. Então, nos 2 casos, confirmou que a estimativa paga em anistia compõe o saldo negativo. Então, tem uma convergência nessa questão de mérito, que é uma questão que veio vinculada à questão da atualização nos paradigmas e no presente caso não, veio completamente autônoma, né? Então, são 3 os fundamentos pelos quais a gente pede o não conhecimento do recurso da PGFN, e aí, o que se permite só para argumentar aqui no mérito, nós pedimos... gostaríamos de ressaltar que a atualização do saldo negativo, ela se deu conforme a legislação, né, o artigo 39 da 9250, que determina a incidência da Selic a partir do mês subsequente ao pagamento, e que o fato do contribuinte ter se beneficiado da anistia não tem o condão de alterar a natureza do pagamento, né? Então, nós trouxemos aí até jurisprudência do Conselho nesse sentido, em memoriais, e, portanto, entendemos que o acórdão recorrido deve ser mantido, e, primeiro, não deve ser conhecido o recurso da Fazenda, se for, no mérito, deve ser negado o provimento. Obrigada e uma boa tarde. Ok. Relatora, por favor, você está com a palavra. Temos vários casos aqui desse mesmo grupo de empresas, né, a CSL de instituições financeiras muito discutida judicialmente, depois quitada com os benefícios da anistia, e aí quando são estimativas que são quitadas, surge por consequência o saldo negativo e a discussão a partir de quando acontece essa atualização. A Procuradoria apresenta como paradigma um acórdão do mesmo sujeito passivo, tendo em conta a compensação de saldo negativo formado com estimativas pagas no âmbito da mesma anistia, e afirma que há divergência porque naqueles julgados juros aplicados sobre o indébito teriam como termo inicial o recolhimento das antecipações e não a apuração de saldo negativo. Então, para mim, é incompreensível essa alegação de que é outro crédito que está lá. Para mim, a identidade fática é plena, né? Até do mesmo contribuinte, né? Só mudou o único calendário. Mas, no paradigma 11.02.0045, trata-se de saldo negativo de CSL da mesma contribuinte no calendário 98, valentes de estimativas também recolhidas com anistia, MP38, destinado à liquidação de estimativas de fevereiro de 2003, destinado à liquidação de estimativas de CSL de fevereiro de 2003. No recorrido, a dessemelhança se dá apenas no tributo que enseja o saldo negativo, IRPJ e não CSL, o ano calendário de apuração, 96 e não 98, e o débito liquidado por compensação, estimativa de RPJ apurada em setembro de 2002. Contudo, em ambos os casos, se verificam os efeitos retroativos das estimativas liquidadas no âmbito da anistia, dada a sua integração a saldo negativo de ano calendário anterior ao pagamento das antecipações. Esse é o fato. Assim, diversamente do alegado pela contribuinte, a identidade fática entre os casos comparados. Para além disso, constata-se no paradigma que, apesar de reconhecer a formação do saldo negativo no valor apontado pela interessada, a 1102 deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito acreditado no valor de 772, sobre os quais incidirão juros a partir da data do efetivo pagamento. Quer dizer, de fato, esse paradigma, ele não discute a questão do dispositivo que rege a atualização monetária, ele não motiva
por que os juros incidiram, o que significa os juros incidirão a partir da data de efetivo pagamento. Deduzo que ele limitou, que ele decidiu desfavoravelmente ao contribuinte, ao contrário do recorrido, porque, apesar de reconhecer o direito creditório total, ele deu provimento parcial ao recurso voluntário. Então, essa é a única razão que eu encontro para interpretar essa frase final, sobre os quais incidirão juros a partir da data do efetivo pagamento. Efetivo pagamento quer dizer quando as estimativas foram pagas no âmbito da anistia. Por isso que eu entendo que ele caracteriza a divergência. Trago aí o relatório do paradigma, vou trazer o voto. O pedido da contribuinte, para demonstrar que o pedido é do direito creditório, que foi nominalmente reconhecido, que ela pede Selic desde janeiro de 99, lá era 98, né, fiz até o cálculo da Selic aí, para ver que realmente ela estava pedindo Selic desde a data da apuração do saldo negativo, e o voto não fala nada a respeito da questão dos juros. Só que nessa frase final é que vem a locução juros a partir da data do efetivo pagamento a maior. Então, eu deduzo o reconhecimento, depois da transcrição do voto, o reconhecimento integral do direito creditório em seu valor original associado ao provimento parcial do recurso voluntário e o uso do adjetivo efetivo somente permitem concluir que os juros incidiriam a partir da efetiva formação do indébito com o pagamento das estimativas. Frise-se que não há, é o mesmo contribuinte, não há registro de embargo de declaração, ou mesmo de recurso especial interposto pela contribuinte contra o referido paradigma. Para além disso, ela se limitou, em contra-razões, a apontar a dessemelhança entre os fatos e defender a matéria sobre a qual reside a divergência, defender que a matéria não foi apreciada no referido julgado sem apresentar qualquer materialização do julgado em sua execução, que confirmasse ser outra interpretação que deveria ter sido extraída desse paradigma. Então, é o mesmo contribuinte, né? A gente poderia ter uma provinha mais profunda aqui para dizer que os casos são diferentes. É certo que o paradigma não traz interpretação expressa do artigo da 9250, invocado pela PFN em seu recurso especial, mas é certo que o acordo recorrido também não faz. Para além disso, a indicação da legislação interpretada de forma divergente é o ônus imposto ao recorrente. A demonstração da divergência se faz mediante a apresentação de decisões que, diante de semelhante contexto fático retido por aquela norma, alcançam conclusões diferentes. Então, sou pelo conhecimento do recurso especial da PFN. Alguma ressalva com relação ao conhecimento, conselheiro? Vamos para o mérito? Ok, conselheiro, pode prosseguir. A PGFN defende a aplicação de juros a partir do efetivo pagamento e destaca que a Fazenda Pública só dispôs dos valores recolhidos pela contribuinte a partir dos pagamentos promovidos com benefício da Lei 9779. A indisponibilidade pela Fazenda Pública dos recursos que integram a formação do indébito tem influenciado o entendimento expresso por essa conselheira em outros julgados, no sentido de condicionar sua utilização em compensação à quitação das antecipações que o integram. Cite-se, por exemplo, o Acórdão 4447, exigindo quitação do parcelamento de estimativas para a constituição de saldo negativo e sua compensação mediante decomp. Na mesma linha, o voto vencedor do Acórdão 11.001.001.116, excluindo da composição de saldo negativo estimativas depositadas, cuja extinção somente se verifica com a conversão dos depósitos em renda da União. Aqui, porém, a utilização do indébito em compensação é posterior à quitação da estimativa, e sua definição como direito creditório não se deu sob a alegação de pagamento indevido ao maior de estimativa, mas sim como saldo negativo do período correspondente, e esse aspecto é determinante para a definição dos juros aplicados sobre o indébito. Registro, a legislação de regência invocada não aborda especificamente essa questão, artigo 6628.383, artigo 39 da 9250, nada, só vai dizer que o termo inicial é depois do mês subsequente ao pagamento indevido ao maior. As normas legais apenas estipulam a data do pagamento indevido ao maior como referência para a definição da aplicação de juros a partir do mês subsequente a ela, contudo, no âmbito da aplicação da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, as antecipações devidas são convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração e somente caracterizam em débito quando superam o tributo devido apurado neste momento. 9.430, artigo 6º. Nos mesmos termos da 8981, aplicável no calendário 96, artigo 40. A redação original do 9430, replicando o 40 do 8981, poderia indicar que o saldo negativo somente se formaria a partir da entrega da declaração de rendimentos correspondente.
mas as alterações inseridas pela Lei 12.844, de 2003, que afastam essa cogitação, em verdade, veiculam a interpretação diversa e desde antes expressa no ato declaratório da Receita 3 de 2000, permitindo a restituição ou compensação de saldo negativo verificado em apuração anual desde o encerramento do período de apuração. Recordando, quando a DIPJ passou a ser informativa e passou a ser entregue só em setembro, né, grita geral, porque então o saldo negativo ficaria postergado para a utilização em setembro, então vem o ato declaratório 3 dizer que, na verdade, o saldo negativo pode ser usado desde o encerramento e que os juros são incorridos desde a data de encerramento. A regra, portanto, é que o saldo negativo seja acrescido de juros a partir do mês subsequente ao encerramento do período de apuração e não de sua apuração. Significa dizer que a quitação tardia da estimativa permite seu reconhecimento como antecipação na apuração correspondente e, assim, permite seu reconhecimento e, assim, gera saldo negativo na data de encerramento daquele período de apuração, caso o tributo devido seja inferior às antecipações. Nesse cenário, a alegada indenização financeira por privação fictícia não real de capital em favor da contribuinte alegada pela PFN é evitada, assegurando-se que a quitação tardia da estimativa se faça com os devidos acréscimos. Assim será no âmbito de parcelamentos regulares, consolidados com juros e multa de mora, correspondentes, bem como na conversão em renda da União e depósitos judiciais sujeitos à atualização monetária em favor do credor, embora sem acréscimo moratórios, dada a prévia disponibilização do valor ao juízo. Sob a mesma lógica, nos recolhimentos sem atraso de estimativa, os acréscimos feitos pelo sujeito passivo serão conferidos e, em caso de insuficiência, resultarão em um menor valor de principal antecipado por imputação proporcional do valor pago ao débito com os acréscimos devidos. Aqui, porém, a contribuinte fez o recolhimento sem atraso com dispensa parcial de acréscimos moratórios em razão da anistia. Logo, apesar do saldo negativo somente se evidenciar com o recolhimento efetivo das antecipações, o indébito por ele representado é constituído na data de encerramento do período de apuração, no qual as estimativas eram devidas e estas devem ser reconhecidas em sua formação na integralidade, porque a lei dispensou os acréscimos moratórios que eram devidos em razão do atraso. Em outras palavras, o favorecimento experimentado pela contribuinte decorre da anistia, que, como norma de exclusão, pode assim estabelecer e caracterizar quebra de isonomia, por exemplo, entre dois sujeitos passivos que pagaram débitos em atraso antes e depois de sua edição. Adicione-se que o descompasso apontado pelo PFN ocorre apenas neste contexto específico de estimativas com mora parcialmente anistiada e que compõe saldo negativo, pois o pagamento indevido de um tributo somente favoreceria o sujeito passivo com juros a partir da data de seu recolhimento. Mas, neste caso, para evitar o prejuízo apontado e a vantagem oferida pela contribuinte, caberia a lei excluir do alcance da anistia o recolhimento das antecipações de tributos incidentes sobre o lucro. Né? Em nota de rodapé aqui, as vedações que já vieram em relação a débitos de estimativa, justamente para evitar benefícios indevidos. Ou, eventualmente, permitir a dispensa de seu recolhimento quando superior ao tributo devido ao final do ano calendário. Né, poderia, já que já passou o encerramento do saldo negativo, então não pague a estimativa, né, e não constitua saldo negativo. Ao deixar de fazê-lo, impõe-se reconhecer que a contribuinte liquidou integralmente o principal devido com os acréscimos moratórios anulados por lei e o recolhimento assim promovido, na hipótese de exceder o tributo originalmente devido na apuração anual, tem o condão de evidenciar, no momento de sua efetivação, saldo negativo sujeito a juros a partir do mês subsequente ao do encerramento de período de apuração. Admitir que, no presente caso, os juros somente seriam aplicáveis a partir do recolhimento promovido pela contribuinte significaria dizer que as antecipações passaram a constituir débito autônomo porque pagas no âmbito da anistia. No acórdão 1401 citado no acórdão recolhido, encontra-se a argumentação desenvolvida em favor desse entendimento pelo ex-conselheiro Antônio Bezerra, que há quebra de isonomia, que há favorecimento, isso eu não tenho dúvida. Mas discordo dessa argumentação porque, como antes consignado, necessário seria que a lei, ao considerar a anistia, promovesse essa conversão. Ademais, a interpretação prevalente de que as estimativas podem evidenciar em débito passivo de restituição ou compensação tem por pressuposto a existência de erro em sua quantificação e presta-se a superar o rigor formal deste erro, não se dá em pagamento de tributo, mas sim em recolhimento por antecipação. Ou seja, o recolhimento não perde sua natureza de antecipação apenas porque é reconhecido como indevido. Aqui, gente, é história demais, né? História demais da minha cabeça, e aí eu tenho que ir fechando, né? Os fiozinhos vão se tocando, vão se chocando, e aí a coisa vai crescendo.
Deve prevalecer, portanto, o voto vencedor da conselheira Lívia no acórdão 1401-00511, nessa linha de que se a interpretação diversa seria retirar do contribuinte os benefícios que lhe foram concedidos pela anistia. Acrescente-se que a contribuinte estava obrigada a recolher os valores devidos no ano calendário 96 com vencimento mensal, ainda que a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas tenha sido prevista apenas com a edição da 9430. Isso porque a Lei 891 estipulava para 96 o recolhimento mensal, permitindo sua suspensão ou redução mediante levantamento financeiro de suspensão, com dedução das antecipações, mas a IN 51 previa lançamento de valores indevidamente reduzidos ou suspensos mensalmente. Aqui a saldo negativo 96 exige mais um acréscimozinho argumentativo. Importa esclarecer ainda, quero dizer, ela estava obrigada a recolher as estimativas, né? Ele não podia se considerar desobrigado, mesmo sendo ano calendário 96, mesmo não tendo previsão de multa isolada. Importa esclarecer ainda que a evidenciação de saldo negativo passado não importa ao óbice na disposição do artigo 17, parágrafo 3º da 9779, invocado pelo MP 38, e segundo o qual o pagamento promovido no âmbito da anistia importa em confissão irretratável de dívida. Poderia se suscitar também que ele não pode pedir restituição porque pagou essas estimativas no âmbito da anistia. Entendo que a afirmação de saldo negativo tem por pressuposto serem devidas as estimativas. Seu recolhimento, portanto, confirma que elas são devidas e sua integração ao saldo negativo não pode representar negativa da confissão de dívida expressa no âmbito da anistia. Assim, entendo evidente que a contribuinte se beneficiou de juros aplicados sobre o indébito em intervalo de 97 a 99, mas tal decorreu da dispensa que lhe foi concedida pela MP 38, que exigiu recomposição apenas parcial da mora no recolhimento das antecipações devidas no ano calendário 96, e por isso nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Casinho simples. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Engraçado, quando começou o voto, eu falei, eu já votei isso, onde tá, só que procurando precedente da Câmara Superior, e eu não acho de jeito nenhum, e eu tenho certeza que eu tinha... Pode, por acaso, o voto é meu, mas enfim, esqueci da minha passagem pela turma. Acompanho integralmente, penso exatamente como é dele. A lei tinha que ter trazido esses discrimes, eu não posso presumir, por mais que se pense ser justo, ou, enfim, injusto, no caso, anti-isonômico, a lei tem que trazer restrições, né? Então, acompanho integralmente. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Doutora Lívia, eu já participei do julgamento desse, e aí fui ver o acórdão recorrido da 1201, o conselheiro relator foi o José Carlos, que reproduziu exatamente o seu voto. Então, já havia ele acompanhado na TO e faço agora acompanhando a Edeli. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, presidente. Bom, eu também vou acompanhar a relatora, então foi por unanimidade negado provimento ao recurso da PGFN. Ok, doutora? Então, tenha uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Conselheiros, temos ainda um repetitivo da doutora Viviane para antes do intervalo. Então, eu gostaria... Quer o intervalo agora? Vocês querem intervalo agora? Eu estou combinando com o colegiado. O colegiado é soberano. Então, vamos dar um intervalo de 15 minutos, ok? Então, até já. A gente volta com o repetitivo. Tainá, pode parar a gravação, por favor.